O mais comentado, biografado, destacado governante do Império Luso Unificado entre todos, nunca passou de um ministro, um secretário de seu amigo e cúmplice, Dom José I. A corrente historiográfica predominante plantou a tradição amplamente popular de que esse rei José nunca governou, sequer opinava. Simplesmente deu o governo nas mãos de Sebastião José de Carvalho e Melo e o fez sucessivamente conde e marquês, o Marquês de Pombal, nome que ecoaria através dos tempos e batizaria pombalismo ao período de 27 anos em que esteve no poder. Há controvérsias. O mais provável é que se tratou de uma diarquia, com um deles mais preguiçoso, porém mais poderoso. O rei tinha a palavra final, ainda que muitas vezes essa palavra fosse: sim, de acordo, meu caro ministro. Fato é que sem a nomeação e a confiança de José I, Sebastião nunca teria passado de um bom conquistador de bons partidos como esposas. Duas, pois da primeira enviuvou providencialmente, herdando os bens da família. Dona Teresa de Noronha Mendonça e Almada tinha 35 anos, era de casa titular da nobreza e andava solitária, pois perdera cedo o primeiro marido. Eis que se apresenta Sebastião José, na flor de seus 23 anos, filho de família remediada. O pai era metido a genealogista, com fama de embusteiro. A família de Teresa não consente. A viúva foge pela janela de casa e consente ela no rapto pelo amado. Relação consumada, casamento inevitável. É a lei do tempo. Uns dizem que se formou em Coimbra, outros que nem pôs os pés numa universidade. O mais provável é o meio termo. Não completou a formação, ficou pouco tempo, como pouco ficaria no exército. Custou a descobrir vocação e se dar a algum trabalho útil. É graças ao tio paterno Paulo de Carvalho e Ataíde, arcipreste da Patriarcal de Lisboa, que consegue ingressar na Real Academia de História, em 1733. Já tinha algo para pôr no currículo. Não era muito, mas graças à amizade de Paulo de Carvalho com João da Mota e Silva, por sua vez amigão e secretário de Dom João V, acaba entrando no serviço público em porta acessada por degrau alto, enviado extraordinário à corte de Londres, cargo diplomático. O ano é 1738, quando também recebe a habilitação de familiar do Santo Ofício, uma distinção de pequena fidalguia, não uma atividade. Quando embaixador em Londres, nos despachos e relatórios ao rei, era prolixo e tentava passar a impressão de muito letrado. Um tanto pedante, achava dele João V. Para piorar, recheava o texto de citações e fórmulas de jurisprudência, um mal dos séculos português, mas o então futuro Marquês de Pombal exagerava. De prático, nada ou quase nada. Os ingleses o enrolavam ou não o respeitavam, o que fez odiá-los para sempre. Uma vez diplomata, porém, resolve o rei dar-lhe outro posto, ministro plenipotenciário em Viena, sede de poderosa monarquia. O título era pomposo, a missão não. Chega à cidade em 1945 e se apaixona por Leonor Ernestina, digamos assim, para poupar o narrador de ter de pronunciar seu muito extenso nome de batismo em alemão. Uma paixão hipergâmica, comprovando que o coração dele era nobre, tão nobre quanto o pai de Leonor, o conde Heinrich Reichert Lorenz Fontal, de rica e prestigiada família. Na altura do casamento, naquele mesmo ano, ele 46, ela 24. Não, Sebastião José não tinha um pacto com o diabo, como iriam dizer dele depois, fiados em seu aparente ateísmo. Só Deus Todo-Poderoso para dar a um só homem tamanha fortuna. Teresa Violante, Henrique José e Leonor Joana nasceram ainda em Viena, os primeiros dos 7 frutos do novo casal. Os demais chegariam ao mundo em Lisboa, para onde se mudou o casal no final de 1749. Na altura, João V alternava entre as sangrias aplicadas pelos médicos, tremedeiras e paralisias. O pouco que governava era por seus 2 pupilos, Frei Gaspar e o brasileiro Alexandre de Gusmão. No mais das vezes, a regente era a rainha consorte, Maria Ana de Áustria. Sim, de Áustria, de onde conhecia e muito estimava a família Daum. Que alegria rever alguém de sua terra! Não deixaria de proteger a jovem senhora Leonor Ernestina, ademais uma doce criatura até onde se sabe, proteção que se estenderia a Sebastião José, seu diplomático esposo, estritamente fiel no casamento até onde se sabe. José Francisco, o primogênito varão sobrevivente de João V e Dona Maria Ana, preparava-se para governar como José I. Queria marcar diferenças em relação ao governo do pai, com quem tinha uma relação difícil.
João V dera poder às secretarias, mudando o eixo do governo dos conselhos e tribunais para a figura dos secretários, mas ainda se valia mais dos conselheiros sem cargo formal, além de decidir sozinho no mais das vezes. José pretendia dar mais atribuições às secretarias, esvaziando de vez a antiga estrutura polissinodal do reino, corporativa. Escolheu Pedro da Mota e Silva, idoso e aborrecido do trabalho, Diogo de Mendonça Corte Real e, atendendo ao conselho da rainha-mãe, Maria Ana de Áustria e de alguns amigos, Sebastião José de Carvalho e Melo. Os dois primeiros eram uma decepção, Sebastião José uma surpresa. Não tinha estatura ou currículo para estar ali, mas os melhores estavam governando posses do ultramar, ou José I não os queria, posto que ligados a João V. Nesse trio ministerial, que toma posse na coroação do novo rei em 1750, logo se destaca o futuro Pombal, assíduo ao trabalho, disposto a reformar praxes antiquadas e corrigir abusos, tudo que o novo rei desejava. José I passava o dia a gozar a vida, reservando ao governo as últimas horas da noite, quando despachava com seus secretários. Não era, porém, alienado das coisas do reino, nem se abstinha de opinar ou decidir. Já a partir de 1751, o rei e Sebastião José formam uma diarquia, e por mais que a historiografia tenha investigado, não é possível saber em todos os casos qual opinião prevalecia, embora o repertório de soluções e o apetite por ordenar o país fossem mais presentes no ministro. Para a opinião pública, logo proibida, amordaçada, em Portugal, mas presente no corpo diplomático de estrangeiro, todo projeto de governo era do ministro. Projeto? Há quem discorde, aponte um governante reativo, que decidia pressionado pelas circunstâncias. Foi um pouco das duas coisas. Na parte planejada, teve auxílio de amigos com mais luzes, como ele próprio admitiria. Sebastião José soube mandar com carinho em subordinados competentes, como Gomes Freire de Andrade, governador do Rio de Janeiro e vencedor da Guerra Guaranítica, enquanto afastava do poder quem lhe pudesse fazer sombra, como Alexandre de Gusmão, Corte Real e o português mais preparado do seu tempo para auxiliar o rei, Francisco de Assis, Marquês de Távora, muito exitoso vice-rei da Índia entre 1750 e 1754. Para a sorte de Sebastião José, o fato de a nora do Marquês ter se tornado amante de José I pôs soberano e nobre titulado em dissenso irreconciliável, tanto que Francisco acabaria executado, junto com sua família, em 1759, no cruel episódio do julgamento dos Távora. Nesse último ano, o ministro é elevado à alta nobreza, passando a ostentar a posição de Conde de Oeiras, título criado por José I para ele. A elevação a Marquês de Pombal viria 10 anos depois, igualmente um título novo, como novo seria o de Conde da Redinha, criado para contemplar o filho segundo de Sebastião José e Leonor Ernestina. Quanto aos jesuítas, Pombal não os tinha como inimigos em 1750, alguns deles o ajudaram a ganhar a posição ministerial. É a atuação da Companhia de Jesus no Brasil, em que formava um governo paralelo, que o convence da necessidade de banir a ordem do reino, paralelo e indisciplinado. Sebastião José não era entusiasta da troca da colônia do Sacramento pela região das Missões, no noroeste do atual Rio Grande do Sul, estabelecida no Tratado de Madrid, obra em grande parte de Alexandre de Gusmão. Considerava o entreposto do Rio da Prata mais vantajoso para Portugal, mas acordo feito, acordo a ser cumprido. O superior dos jesuítas ordena a seus subordinados que cumpram as determinações dos reis de Espanha e de Portugal e mude os densamente povoados aldeamentos, chamados Sete Povos das Missões, para a margem direita do rio Uruguai, território espanhol. Os padres tinham de cumprir, até porque a Companhia de Jesus devia obediência formal aos reis da parte católica da Europa. E o fazem. Fazem de conta. Armam e instruem lideranças guaranis aculturadas a resistir, obrigando tanto o governo de Buenos Aires quanto o da capitania do Rio de Janeiro a onerosas ações militares. A traição dos padres fica explícita. Para piorar, o irmão de Sebastião José governava o Grão-Pará e o Maranhão por esses tempos, e lá constata o quanto os jesuítas detinham para si o monopólio do governo sobre os ameríndios. Urgia libertar os nativos brasileiros de seus grilhões. Pombal aproveita para incentivar a integração dos ameríndios à sociedade portuguesa, estimulando casamentos mistos entre eles e europeus e proibindo qualquer manifestação de preconceito contra os filhos da terra. É o chamado Diretório dos Índios, uma das ditas reformas pombalinas. A Companhia de Jesus tinha ainda o virtual monopólio do ensino em todo o Império,
das primeiras letras às universidades. Expulsa do reino, impunha-se a reforma do ensino, que passaria a ser público, projeto tido como bem gestado. Ocorre que a execução foi péssima. Com o fechamento de Évora e as mudanças em Coimbra, o número de estudantes de ensino superior caiu a menos de um quarto, enquanto o de alunos do ensino básico seria de tal forma diminuído que somente no século XX voltaria ao patamar de antes da reforma em Portugal. Reformas outras foram melhor sucedidas, ainda que em parte. O projeto mercantilista tinha como um de seus pilares a industrialização, tanto na metrópole quanto no ultramar. Muito se incentivou e muito se investiu, mas a política das mercês era um estorvo à competitividade da indústria lusa. Se o sistema de recompensas em títulos, pensões e ofícios fora e ainda era extremamente eficaz para garantir a expansão e manutenção do império, das imensas conquistas territoriais ao pequeno país de origem, as sinecuras que obrigavam as partes, que o rei nem sempre podia revogar, encareciam a produção exposta à competição internacional. A pretendida reforma da agricultura mostrou-se ainda menos exitosa. É um mito que José I, através de Pombal, tenha privado de poder a nobreza. Tirando o caso dos Távora e seus aliados próximos, as casas tituladas seguiriam mais ou menos no mesmo lugar, com as mesmas esferas de domínio. Centralização de poder no rei e em seus secretários, sim, mas isso era algo em curso desde a consolidação da dinastia Bragança, e a nobreza soube se adaptar e tirar proveito dos novos ritos de governo. Quanto ao desempenho militar de Portugal nesse período, longe ficou dos dias gloriosos sob João V. Em 1755, escrevendo ao irmão, Sebastião José diz: Inglaterra e França estão para entrar em guerra, que se massacrem. Desgostava de ingleses e franceses, a recíproca era verdadeira. Um relatório da diplomacia francesa resumia em algumas palavras as impressões sobre o ministro: medíocre, ciumento, cínico, despótico, vaidoso, ressentido, mau caráter, perigoso, astuto, imperioso, opressor. Não muito melhor a impressão do enviado inglês, Lord Tyrawley, sobre o ministro e rei: inteligência e coerência nulas. A guerra viria. Portugal fez o possível para permanecer neutro, mas não teve jeito. Em 1762, os espanhóis, aliados dos franceses, retomaram o recorrente hábito de invadir Portugal. A bravura dos camponeses do interior, largados à própria sorte e se entregando à ação de guerrilhas, deu conta do recado inicialmente, complementada em seguida pela presença do exército britânico. Nem só de más impressões fez-se a fama de Pombal na Europa. No terrível terremoto de Lisboa, em 1755, quando de mais de 20 mil casas sobraram 3 mil em pé, ele comandou o socorro às vítimas e a repressão aos muitos que se aproveitavam do caos para roubar e cometer outras violências sórdidas. Capitaneou a reconstrução, contratando hábeis arquitetos e operários para erguer a nova Baixa de Lisboa, funcional, resistente e de bom gosto. De longe, seu melhor legado. Soube, como seria de se esperar, aproveitar as oportunidades. A casa titulada Pombal, que prosseguiria com seu primogênito Varão, fez-se a primeira em rendimentos de imóveis urbanos no reino, quase todos situados na Lisboa reconstruída, secundada pela Casa da Redinha, também da família. Se o hediondo espetáculo de execução dos Távora pode ser mais creditado a José I, são de Pombal os mais de 800 presos políticos libertados por Maria I após a queda do ministro, os chamados mortos-vivos, como o são as incontáveis execuções de opositores e meros críticos, e o abominável episódio do massacre da Praia da Trafaria, em que, por suas ordens, a polícia de Lisboa pôs fogo aos miseráveis barracos que abrigavam alguns desertores, matando nas chamas mais de 200 de pessoas simples, sem direito à piedade. Foi seu último ato de governo, em 1777. Maria I, já rainha, fez com que se demitisse e instaurou um inquérito para apurar seus excessos. Ele se defenderia com a desculpa da obediência devida. Nada fiz senão por ordem del rei. Maria, filha de José I, não acreditou ou não quis acreditar, mas resolveu, por clemência, não por justiça, deixar o velho marquês morrer em paz. Nada lhe confiscou e confirmou o legado do título nobiliárquico ao filho de Pombal. Apesar do declínio acentuado na produção de ouro no Brasil durante seu governo, a austeridade imposta por Pombal ao Tesouro Real permitiu um aumento nas reservas de metais preciosos. A propósito da América Portuguesa, deu atenção especial aos súditos da Lei-Mar, já tão numerosos quanto os metropolitanos.
Com as câmaras, governadores e nobres brasileiros, não se mostrou despótico. Pelo contrário, foi atencioso. Sabia que uma rebelião em grande escala no Brasil seria de vitória militar impossível à metrópole. Portugal praticamente não tinha exército. Nas terras americanas, não podia, portanto, governar pelo temor, apenas pelo amor. Foi responsável pela mudança da sede do vice-reinado de Salvador para o Rio de Janeiro, o que não pretendia, mas fora vencido por uma sucessão de fatos que o aconselharam, medida de muito pequeno impacto a propósito. Ressoaria no futuro, porém, o projeto concebido por ele de estabelecer a capital da América Portuguesa, do Brasil, no Planalto Central. Sim, Brasília foi concebida por Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo morreu na Quinta da Gramela, Vila de Pombal, velado pela esposa austríaca, em 8 de maio de 1782, a uma semana de completar 83 anos. Sofria de lepra e outras afecções. As crônicas futuras dele diriam ora bem, ora mal, com os liberais em geral a seu favor, os conservadores contra. Com tudo que a historiografia sabe sobre ele, e sabe muito, ainda é difícil julgar quem tem mais razão.